É inacreditável, hein? O Flamengo decidiu agir rápido e foi ao mercado da bola para fechar com Luiz Henrique às pressas. É isso mesmo, a diretoria do Flamengo decidiu agir porque precisa do atacante para poder fazer parte do elenco, para poder ganhar os campeonatos que vem por aí. A notícia que saiu hoje, meus amigos, é que o Flamengo decidiu agir, né, e foi em busca do Luiz Henrique, né, tem reunião marcada para que venha acertar os termos contratuais. Bora para as notícias. Meus amigos, a gente sabe que o Flamengo não é de hoje que está lutando para poder fechar negócio com o Luiz Henrique, né. A notícia que saiu hoje é que teve uma reunião marcada entre a diretoria e o empresário do atleta, e nessa reunião ali o Flamengo deixou bem claro os termos, né, que eles têm para propor pela contratação do Luiz Henrique. O Flamengo fez uma proposta de 30 milhões, um empresário do atleta aceitou a proposta, foi repassado para o staff, para o Luiz Henrique, e as ambas partes concordaram com a proposta. Para quem não sabe, Luiz Henrique tem desejo de voltar para o Brasil, de vir para o Flamengo. Em uma fala pós-Copa do Mundo Paquetá, deixou vazar uma conversa que teve entre o Luiz Henrique e ele, que o atleta falou que tem desejo de voltar para o Brasil e jogar no Flamengo. A gente sabe que o Luiz Henrique no Zenit hoje é banco, tá? O Luiz Henrique não tá jogando, ele é banco lá, tá? Para ficar bem claro. Então, assim, isso conta mais ainda para que o atleta retorne mais rápido para o Brasil, né, e para o Flamengo, que está disposto a pagar esse valor astronômico pelo atleta. Então, dignos de passagem, a diretoria do Flamengo decidiu agir às pressas para poder fechar com o atleta. Então, a notícia que saiu é que as coisas estão se esquentando, tá? O negócio está esquentando, porque o Flamengo precisa de um atacante, né, no nível do Luiz Henrique, no estilo de futebol dele. Porque a gente vê que o time do Flamengo ataca muito, mas faz pouco gol. A gente vê o Carrascal. O Carrascal é um bom jogador. A gente vê que ele consegue driblar um, driblar dois, e quando chega no passe final para fazer o gol, ele erra. Então, assim, a gente vê que o time do Flamengo tem bom jogador que vai para dentro do zagueiro, mas na hora de finalizar, falha. O único jogador que é difícil errar é o Pedro, mas o Pedro é centroavante. Pedro não é veloz, Pedro é um jogador eficiente para preparar a bola para quem tá chegando fazer, ou então girar e fazer o gol. Mas Pedro, ele não é rápido, mas ele também não é lento. Entende? Mas então, o Flamengo precisa de pontas, né, de primeira prateleira. Então, a diretoria do Flamengo, após ter marcado essa reunião, não só com os empresários, também diretamente com o Zenit, né? A proposta foi feita, o Zenit disse que iria avaliar a proposta, mas o atleta já está retornando para o Brasil para poder fechar negócio com o Flamengo, porque o Luiz Henrique não está feliz na Europa, ele não está jogando, e a gente sabe que jogador que gosta de futebol, né, que ama futebol e que de alto nível quer jogar, não quer ficar no banco, cara, não quer. E o Zenit tá fazendo isso com o Luiz Henrique, entendeu? O Luiz Henrique tá passando por essa situação difícil lá, né, e que jogador, né, bom hoje, bom ou ruim, que não quer jogar. Então, assim, a notícia que saiu é essa, que o jogador tá vindo pro Brasil para poder acertar os termos contratuais com o Flamengo, porque tem satisfação da parte do atleta e tem satisfação da parte da diretoria do Mengão, né? Juntamente com o empresário. Então, assim, na minha opinião agora, deixa eu dar a minha opinião, tá? Na minha opinião, o atleta tá agindo certo, né? Porque afinal ele é dono do próprio nariz. Ele quem decide o futuro dele. Se ele não está feliz no Zenit, né, o ideal é ele vir mesmo para o Flamengo ou para o time a qual ele quiser e jogar e ser feliz, cara. Porque, assim, os anos vão se passando. E futebol é aquilo. Se você bota em prática, você vai cada vez mais melhorando. Agora, se você não joga, irmão, o que acontece? Você não desaprende aquilo que tu sabe. Mas em vez de você aperfeiçoar, na hora que você for aplicar suas jogadas, já não vai sair mais com aquela eficiência, entende? Então, tudo que você coloca em prática, você fica melhor cada dia mais. É assim que o cérebro da gente funciona e é assim que o corpo da gente reage, né? Se a gente não malha, se a gente não corre, se a gente não faz nenhuma atividade física, quando a gente tentar subir uma escada rápido, com 1 minuto a gente já tá quase morrendo, né? O coração parece que vai explodir. Por quê? O nosso corpo não acostumou com esse tipo de exercício. Então é isso que tá acontecendo. O Luiz Henrique quer jogar, mas não tá tendo espaço.
tá sendo banco no Zenit. Então, ele tá querendo voltar pro Brasil por causa disso, porque lá ele não tá tendo espaço. Então, a notícia que saiu atualizada é essa, que o Flamengo decidiu fechar com o Luiz Henrique e tem data marcada, o jogador já está chegando no Brasil, né? Aguarde as próximas notícias atualizadas sobre o Mengão, né? Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Ativar os sininhos, nós estamos juntos, aguarde as próximas notícias atualizadas do Mengão. É desesperador, hein? Luiz Henrique pode chegar no Flamengo a qualquer momento. A diretoria do Flamengo não perde tempo após a derrota pelo Cruzeiro no jogo de ontem e vai ao mercado da bola com força total, com o intuito de contratar o Luiz Henrique para fazer parte do elenco do Flamengo. Eu vou falar sobre isso e eu também vou falar sobre a má atuação do Flamengo no jogo de ontem. Bora para as notícias, meus amigos. A notícia que saiu, né, hoje é que a diretoria do Flamengo avança com as negociações, fez uma proposta para contratação do Luiz Henrique. O Luiz Henrique já está ciente da situação e a diretoria do Flamengo não perde tempo, porque o Flamengo entende que precisa contratar urgente, né, um atacante, que precisa contratar novos jogadores. E a notícia que saiu hoje foi essa, porque depois da derrota ontem pelo Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, isso colocou o Flamengo em uma posição muito drástica, né? Após essa derrota que o Flamengo teve, isso acabou impulsionando e forçando a diretoria do Flamengo a tomar uma decisão radical, no sentido de contratar, cara. Precisa contratar, precisa trazer jogador, precisa contratar o Luiz Henrique às pressas, porque os clubes adversários não estão respeitando, não estão tendo medo de ir para cima, não estão tendo respeito no termo futebolístico diante do time do Flamengo. O time do Flamengo ontem tomou uma rasteira, sabe? A atuação de ontem só revelou aquilo que a gente vem trazendo, que a diretoria do Flamengo, se não agir rápido e contratar, né, atacantes, meio de campo, laterais, vai acabar se perdendo no campeonato. E se continuar desse jeito, vai ser eliminado na Copa da Libertadores também. Então, assim, a gente vê um Flamengo que se comporta, entre aspas, bem na Libertadores, ganha, e quando joga novamente com o mesmo time, perde no último minuto praticamente. Então, assim, até então o Flamengo estava ganhando o jogo, entendeu? Teve um empate, né? Empatou e no finalzinho toma um gol besta daquele, entende? Toma um gol besta daquele, um gol que deu a vitória ao Cruzeiro. O empate para o Cruzeiro já estava ótimo, já estava excelente, e isso reforça cada vez mais o fato da diretoria do Flamengo acelerar as negociações